Fala galera, aqui quem fala é Gabriel da Projeto Arbin e aqui eu vou estar mostrando para vocês as atualizações principais do nosso template de hidrossanitário. Aqui eu deixei disposto em um projeto simples as principais atualizações. Essas atualizações visaram principalmente alguns pedidos e principalmente a produtividade na elaboração. Foram adicionados mais alguns grupos, como essa caixa d'água com um pressurizador de porte simples e também foi adicionado novas famílias de caixa d'água paramétricas, ó, com vários tamanhos e volumes de caixa d'água. Além disso, a gente atualizou os grupos para que fiquem mais bem representados visualmente. Além disso, foram também trazidos outras famílias de pressurizadores mais potentes e aqui está uma atualização bastante interessante que foi trazida, que é a possibilidade de utilizar esses registros aqui. Quais são as vantagens de utilizar esse tipo de registro aqui que eu coloquei? Eles já estão com as famílias aninhadas, ó. Como vocês podem ver, isso aqui aumenta muito a produtividade na hora de lançar esse registro, pois a gente não precisa lançar essa conexão e essa e depois o registro. Basta clicar aqui nesse registro, ó, e aí ele já lança tudo completo. Aqui só basta botar no tamanho correto. Ele deu esse erro aqui, mas é por conta do tamanho que está de meia polegada e aqui é um tubo de 3/4 e está num grupo. Mas aqui ele, ó, é o mesmo registro de 3/4. Então, além disso, a gente fez essas famílias aqui, ó, de misturador. Essa família aqui é bastante bacana. O que é que acontece? Dentro da mesma família, a gente tem a possibilidade de utilizar o PPR ou então o CPVC, aumentando muito a agilidade de quem está desenvolvendo o projeto. E aqui, ó, os conectores já estão configurados também, ó, 22 milímetros, quando troca para PPR vem para 25. A mesma coisa para para o monocomando da ducha. Além disso, foram adicionados famílias de aquecedor a gás e essas famílias de aquecedor a gás já estão em formas de grupo com as tubulações. Também foi adicionado esse grupo com a bacia com válvula de descarga, ou seja, são famílias bem funcionais e também todas paramétricas. E a nossa principal atualização, também temos aqui esses grupos já pré-modelados para facilitar a modelagem e a nossa principal atualização, que foi esse conjunto de fossa, filtro, sumidouro, que são autodimensionáveis. E eu vou estar mostrando aqui nessa aula como é que a gente realiza o dimensionamento utilizando estas famílias. Aqui a gente tem duas tabelas, que são as tabelas que utilizamos para fazer o dimensionamento. Eu vou vir aqui na minha planta baixa, já vou abrir esse corte aqui que eu deixo no template, que é um corte de detalhamento, certo? Aqui na família, ao clicar nesse conjunto, a gente tem um conjunto de parâmetros de construção e também tem um conjunto de parâmetros de hidráulica. Esse parâmetro de hidráulica é o parâmetro que a gente utiliza para realizar o dimensionamento. E esse de construção é o que a gente utiliza para estar modificando a geometria e estrutura do nosso conjunto fossa, filtro e sumidouro. Vamos aplicar aqui para vocês entenderem. Primeira parte a gente vai dimensionar a fossa e o filtro. Então vem aqui e aqui a gente vai fazer a situação hipotética, onde a gente vai ter uma casa residencial com 5 pessoas e é o suficiente para a gente vir aqui e ver os parâmetros de dimensionamento. Ou seja, aqui são 5 pessoas. Sempre clica lá no modelo. Ó. Vou deletar essas outras vistas aqui e vou dar um WT para ficar as duas vistas uma lá da outra. WT, pronto. Então clica aqui no conjunto, ó. E agora eu venho aqui e troco a quantidade de pessoas. Aqui embaixo. Boto 5. A contribuição de despejo, vocês podem estar olhando aqui, ó. Deixei separado essa tabela. Contribuição diária de despejo. Para residencial de médio padrão, 130. Então volto aqui e vou colocar contribuição, ó, já está 130. O intervalo entre limpezas, isso aqui pode ser de acordo com a necessidade do seu cliente. A gente pode deixar aqui 2 anos, por exemplo. Temperatura também vai ser de acordo com o local. Deixar 20 graus, que é uma temperatura ambiente. E esse coeficiente de filtração aqui, ele já vai fazer o dimensionamento do sumidouro. A gente já vai alimentar ele também. A gente pode vir aqui nessa tabela e dar uma olhada nesse coeficiente de infiltração. Ele vai ser de acordo com o tipo de solo do ambiente.
Então, o ideal é que seja feito o ensaio, mas quando não é feito o ensaio e é feito só a análise tátil visual desse solo, a gente consegue estimar. No pior caso, seria 20. Eu vou colocar aqui algo intermediário, de 40. Pronto. Já é o suficiente para fazer o dimensionamento da nossa fossa, filtro e sumidouro. Existem outros parâmetros que eu coloquei aqui, ó, que já são calculados automaticamente a partir do que for, por exemplo, ele pega a contribuição diária e já vai calcular aqui, ó, os outros parâmetros. Para quem quiser saber como é que calcula, aqui está na tabela, pode dar uma verificada. Mas a família em si, ela já vai calcular esses outros parâmetros aqui, ó, tempo de detenção hidráulica, que é o T, vai calcular o K, o LF. Então, ó, já está tudo calculado. O que é que eu tenho que vir olhar agora? É essa parte aqui, ó. Vou fechar aqui por enquanto. Volume necessário e volume considerado. Esse volume necessário é o volume que o cálculo foi feito. Ou seja, eu preciso de 2,18 metros cúbicos. O volume considerado é o que a minha geometria aqui está me dando. Ou seja, como meu volume necessário é 2,18 e o meu considerado é 1,43, eu preciso aumentar esse volume para que eu consiga atender às necessidades desse conjunto. A mesma coisa aqui para o filtro. A altura útil é um parâmetro que diz a altura mínima que essa entrada tem que estar. Isso aqui vai depender da entrada do esgoto e aqui existe um parâmetro para ficar mudando também essa elevação. Então, vamos lá fazer os ajustes do volume. Eu clico aqui no conjunto e tem duas formas de aumentar esse volume do conjunto fossa, filtro e sumidouro. Eu posso aumentar a quantidade de anéis, dessa forma eu aumento a profundidade e aumento o volume, ou eu posso aumentar o diâmetro dos anéis. E aqui ele já me dá sugestões dos anéis comerciais. Ó. Eu tenho de 1.200 milímetros, 1.300 e 1.500. Eu vou trocar aqui, ó, o diâmetro externo dos anéis. Vou trocar aqui para 1,3. Já trocou aqui, já mudou o volume. Ó, ainda não é o suficiente. Então, eu vou estar colocando um anel a mais para minha fossa. 5 anéis. Agora já foi, ó, o suficiente. Para o meu filtro, eu posso estar clicando aqui. Clica no conjunto inteiro. E eu posso estar trocando aqui para 1,300. Ele já vai fazer a alteração do filtro. E provavelmente, como aqui está bem próximo, ainda não foi suficiente. Por questão de padronização, a gente pode aumentar aqui mais um anel, para não colocar diâmetros diferentes. Então, vem aqui, vou colocar 4 anéis. Pronto, já tem 1,55 e 2,28. Então, eu estou atendendo bem. Vocês podem estar também fazendo aqui testes, olhando com diâmetros maiores e chegando a um ponto ótimo de volume em relação à altura. Agora, para o sumidouro, basta a gente vir nesta outra tabela, dimensionamento de esgoto sumidouro. E no sumidouro a gente verifica, aqui vocês podem ver, ele já fez o cálculo. E aqui a gente verifica a área de infiltração. Ó. Esta é a área necessária e aqui é a área considerada. Lembrando do seguinte, quanto maior for o meu coeficiente de filtração que eu coloco aqui, menos área vai ser necessária do meu sumidouro. Vou fazer até o seguinte, tirar essa tabela aqui, e vou colocar agora de novo, dou um WT, e ele vem para cá. Se eu clico aqui e aumento meu coeficiente de filtração, isso aqui depende do solo, ó, se eu boto 70, a área de infiltração necessária aqui, ó, logo vai diminuir bastante. A título didático, eu vou deixar uma área menor e vou mostrar aqui que é da mesma forma. A gente pode ficar variando os parâmetros do sumidouro. Da mesma forma, quantidade de anéis aqui, posso colocar 5. E o diâmetro externo do meu sumidouro, vamos ver aqui um diâmetro de 2.000, provavelmente já vai atender.
Opa, acho que eu coloquei 2.000, né? 2 metros, na verdade. Era 2.000 milímetros. Por isso que deu esse pequeno problema. Pronto. Aqui ele está aparecendo dessa forma por conta do corte que não está mais pegando ele por completo. Quando eu faço isso aqui, ó, ele já veio por completo. Aqui, pessoal, já atendeu a área necessária e aqui você pode estar fazendo um detalhamento, ó, trazendo o tubo até aqui. Clica aqui, criar tubo. Tem que trocar aqui para série normal. Troco para 100 milímetros. Crio o tubo. E aqui posso fechar a extremidade com cap. Da mesma forma aqui. O efluente vai ser despejado, depois vai subir. Esse cap a gente deixa para uma possível desobstrução e também para o efluente não passar por aqui por cima. Posso clicar e fechar a extremidade aberta. Criar tubo. Aqui vai entrar por baixo. Desse vem para cá. Para o sumidouro, que é a última etapa. E é assim mesmo. Aqui o efluente vai subir, vem por baixo, pega, é filtrado. Que a gente pode só trazer um pouco mais para cá. Pronto. Que será executado assim. Pronto. Então é isso aqui. Que vocês podem estar realizando detalhamento de acordo com as especificações de projeto que vocês utilizam. E aqui a gente já conseguiu dimensionar, ó, e fazer um detalhamento da fossa, filtro e sumidouro. Vocês podem estar rebuscando esse detalhamento, cortando ele, e verificando, ó, também aqui a altura útil. Ó. Tem aqui, ó, 60 até a tampa. O nível do terreno vai ficar aqui. Então, tudo isso aqui é ajustável. Outros parâmetros interessantes que a gente pode estar utilizando nessa família. A gente pode clicar aqui, ó, vendo em planta. E aqui tá todos os outros parâmetros, ó. Também tem a distância entre a fossa e o filtro. Eu posso desligar, ó, deixar apenas um elemento, que é a fossa e o sumidouro. Posso deixar apenas a fossa. Então, são famílias bem paramétricas. Posso mudar a distância entre o filtro e o sumidouro, botar 1.5. Talvez ele dê algum problema porque eu já conectei a tubulação aqui. Mas são parâmetros que podem ir alterando, ó, como vocês podem ver. Então, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula para vocês. Essas famílias vocês podem utilizar para estar aumentando a produtividade e também realizando projetos bem dimensionados e com uma velocidade maior. Até a próxima aula. Fala galera, estava aqui fazendo detalhamento desse projeto com pressurizador e decidi trazer um conteúdo bastante legal para vocês, que é o dimensionamento deste pressurizador. O primeiro passo a gente tem que entender como é que funciona o sistema de acionamento desse pressurizador. Eu não vou estar me aprofundando nisso, mas depois eu posso trazer um conteúdo para vocês especificamente sobre isso. Mas quando você entende que ele é por fluxostato ou pressostato, você vai entender se ele consegue funcionar no mesmo nível da caixa d'água ou não. Basicamente, o pressurizador com fluxostato ele vai precisar dessa coluna de água aqui acima dele. Isso você tem que ver com o fabricante qual é essa coluna para funcionar. Se fosse por pressostato, a gente conseguiria que esse pressurizador funcionasse no mesmo nível da caixa d'água. Mas vamos lá, como é que a gente dimensiona esse pressurizador aqui? O primeiro passo é a gente entender a vazão a que ele vai atender e a pressão de funcionamento dos nossos metais hidrossanitários. Esse pressurizador ele está atendendo uma torneira, todos esses outros equipamentos aqui e esses aqui também. Então, mas vamos entender qual é o estudo de funcionamento dessa vazão aqui. O chuveiro ele precisa de uma vazão bastante interessante,
mas quando o chuveiro estiver sendo utilizado, dificilmente os outros equipamentos do meu banheiro estarão sendo utilizados. Então, a vazão que a gente vai considerar para esse ambiente aqui seria a do chuveiro. Então, a gente vem aqui ó, no Google mesmo, pesquisa qual seria o chuveiro que a gente vai estar utilizando. Nesse caso aqui, eu coloquei no site da Deca esse chuveiro aqui, e ele vai dizer a vazão mínima de funcionamento com a pressão mínima. Ou seja, esse chuveiro aqui a gente precisa de uma vazão de 12 litros por minuto. A torneira que a gente vai estar utilizando vai ser essa daqui, ó, e ela precisa de 4 litros por minuto. É a vazão mínima na pressão mínima de funcionamento. E como é que a gente faz isso para utilizar isso para dimensionar nosso pressurizador? Como a gente sabe que nesse ambiente o aparelho de maior demanda vai ser o chuveiro e nesse aqui vai ser a nossa torneira, a gente vai utilizar a soma dessas duas vazões para fazer a vazão de dimensionamento do nosso pressurizador. Por que que a gente não utiliza a vazão de todos os equipamentos? Porque é improvável todos esses aparelhos aqui estarem sendo utilizados ao mesmo tempo. Ou seja, uma pessoa que está utilizando o banheiro, ela não vai estar utilizando a nossa ducha higiênica, nem nosso vaso, nem nossa torneira. Portanto, a gente utiliza o aparelho de maior vazão, que sempre será o chuveiro. E aqui também vai ser a torneira nesse ambiente. Então, a gente considera a soma dos dois. Então, aqui a gente tem 12 litros por minuto, mais 4 litros por minuto, como a gente conferiu lá na nossa tabela do fabricante. Então, a gente tem 16 litros por minuto. Qual o próximo passo? A gente vai no site do fabricante, nesse caso eu estou usando o da Lorenzetti, e aqui a gente vai procurar lá a curva de desempenho. A partir disso, a gente vem aqui, ó, dá mais ou menos 16 litros por minuto, como a gente conferiu. E aqui a gente sabe qual vai ser a pressão que esse pressurizador vai estar fornecendo para a nossa rede. Gabriel, essa pressão vai ser sempre constante? Não vai ser. Por quê? Porque vai ter momentos em que eu vou estar utilizando apenas o chuveiro. Ou seja, em algum momento a vazão vai ser apenas 12 litros por minuto. E aí ele vai estar fornecendo a pressão ó, de mais ou menos 8 e alguma coisa MCA. Então é importante ficar atento à tubulação que você vai estar utilizando, pois o PVC ele suporta bem até mais ou menos 5 MCA, mas isso é tudo estudo a ser feito e cuidados que a gente deve estar tomando quando utiliza um pressurizador. Então você já tem aqui a noção de quantos MCA esse pressurizador aqui vai fornecer. Então basta configurar ele aqui, ó. Vai estar fornecendo mais ou menos 5 MCA na sua pior situação, com uma demanda de 16 litros por minuto. E aí a gente já consegue dimensionar a nossa instalação com pressurizador.